filho de Poseidon. Eu já fui namorada do seu pai. Criaturas místicas fascinaram e aterrorizaram a imaginação de nós humanos com sua fisiologia natural. Essas lendas datam de muitos e muitos anos, e se você disser que não acredita nelas, eu desafio você a assistir a este vídeo. Quem não gosta de uma bela história, especialmente aquelas que envolvem criaturas surreais e inacreditáveis, difíceis de saber se elas existiram ou não, mas como a história provou, há uma base para a qual essas criaturas foram criadas. E hoje vamos conhecer 10 criaturas místicas que andaram pelo nosso mundo, e há aquelas que ainda estão entre nós. Número 10. Unicórnio. Já ouvimos falar em unicórnio. Eu sei que você já deve ter visto por aí algum unicórnio em desenhos ou filmes. Eu conheço um unicórnio do desenho da Caverna do Dragão. Quem é da minha época sabe do que eu estou falando. Vai lembrar da Uni, o bichinho de estimação do Bob. Talvez o relato mais antigo sobre o unicórnio seja das lendas gregas, que se descreve um grande animal com um chifre na testa. Nesse relato é feita a descrição de um animal selvagem, semelhante a um cavalo ou a um burro com os olhos brancos azuis e com a presença de um chifre de cerca de 70 centímetros de comprimento. Está confirmado, unicórnios existiram, mas eles não eram parecidos com cavalos com chifres no meio da testa. A descoberta de um fóssil no Cazaquistão mudou a história de como os paleontólogos imaginavam a vida deste animal. Os pesquisadores já conheciam esse bicho, chamado unicórnio siberiano, mas as novas descobertas apontaram que essa espécie viveu até 29 mil anos atrás. Na fase adulta, o unicórnio siberiano chegava a ter 2 metros de altura e 4,5 metros de comprimento, com peso ultrapassando 4 toneladas. A principal arma de defesa do animal era um chifre enorme que ficava no meio da testa do unicórnio e chegava a ter 1,5 metro de comprimento e pesava 60 quilos. Sua base era larga, com ponta fina e afiada. Embora seja parente próximo dos atuais rinocerontes, não se pareça muito com o cavalo, ele é o mais parecido com o unicórnio que já andou pela terra. 9. Ornitorrinco. Alguns animais são tão estranhos que até vê-los em carne e osso não vai convencê-lo. Mas vamos lá. Ornitorrinco, nossa, quase que eu não consigo falar. A sua existência foi contestada durante muito tempo nas histórias dos aborígenes australianos. Acreditava-se que eles eram híbridos de ratos com patos d'água. Olha só. Ele é um animal muito diferente. Sabe aquela coisa que parece, mas não é? Ou será que é? Como se fossem vários bichos juntos. Tem bico e pés de pato, mas não é pato. Já o corpo é peludo. As fêmeas botam ovos e dão de mamar. Meu amigo, você sabe que animal é esse? Muito bizarro, não é mesmo? Outra coisa, já os machos são muito venenosos. O naturalista inglês Thomas DeVick foi quem descreveu pela primeira vez em 1800 os ornitorrincos. Ele disse: é um animal sui generis, que quer dizer que ele tem o seu próprio gênero, com a natureza de tríplice de peixe, pássaro e quadrúpede, e não é aparentado com nada que já tenhamos visto. Quando os cientistas europeus viram este animal pela primeira vez, ficou até difícil de acreditar que ele era real. Eles pensaram logo que era uma fraude. Olha o que esses caras acharam quando viram este animal morto pela primeira vez. Pensaram que uma pessoa havia costurado várias partes de outros animais. Bico de pato, corpo de lontra, rabo de castor, um verdadeiro Frankenstein. O ornitorrinco é classificado como mamífero ovíparo semiaquático, natural da Austrália e Tasmânia, os únicos mamíferos ovíparos existentes. Número 8. Agora indo para as profundezas da Terra, onde mora um bicho muito esquisito. E esse bicho se parece com o que você acha com que ele se parece? Uma mistura de um rato com polvo? É o toupeira nariz de estrela, que veio de outro planeta? Não, que veio daqui mesmo do nosso planeta Terra. E é um pequeno mamífero cavador,
que vive a maior parte de sua vida em túneis lá na América do Norte. Sim, isso aí é o nariz dele. Aposto que você pensou que fosse outra coisa. O rabo, por exemplo. É isso mesmo, e o órgão mais notável desta toupeira é o seu nariz, que possui 22 apêndices em volta dele e que é repleto de milhares de receptores sensoriais microscópicos chamados de órgão de Eyme. Esse nariz, em forma de estrela, permite que a toupeira sinta seu ambiente com detalhes impressionantes e procure pequenos invertebrados no subsolo. E é por isso que ela fica assim, tateando o tempo todo a cara no chão à procura de comida. A toupeira nariz de estrela pode identificar, capturar e devorar suas presas em menos de 1/4 de segundo, o que o torna o mamífero que come mais rápido do mundo. E também o único mamífero que consegue cheirar debaixo da água. Aqui vai uma toupeira com superpoderes. 7. Glaucos atlânticos. Quem foi que te disse que dragões não existem? Existem, só que são bem menores e vivem na água. Glaucos atlânticos é um nome super chique para algo tão simples como uma lesma do mar. Eu tenho nojo de lesma e a única lesma que eu conheço é essa. E são comumente chamadas de dragão azul. É que combinam bem esse nome com essas lindas lesmas de 3 centímetros de comprimento e tem a cor azul bem chamativa. Essa lesma do mar, ela não tem locomoção própria e ela fica assim de cabeça para baixo, flutuando em mar aberto. Ela vai aonde a água leva ela. E ela é pequena, perigosa e mortal. E eles podem causar queimaduras tão fortes ou até mais intensas que a água viva, porque se alimentam delas. Elas também gostam de caçar caravelas portuguesas. Essa sim, tem um veneno de lascar. E quando o dragão azul se alimenta da caravela portuguesa, ele incorpora ao seu corpo o veneno, tornando-se cada vez mais letal. Esse dragão azul não cospe fogo, mas ele pode te queimar. Cuidado! Número 6. Kraken. Séculos atrás, marinheiros se amedrontavam com a história do Kraken. Um terrível monstro marinho capaz de afundar as embarcações e devorar suas tripulações. Reza a lenda que o Kraken sempre ficava no fundo do mar e ia à superfície para buscar comida. E quando ele encontrava com os humanos, sai de perto, você já sabe o que acontecia. Essa criatura também tinha o poder de criar redemoinhos. O fantástico monstro marinho gigante veio das sagas gregas nórdicas medievais. Mas nunca até hoje a lula gigante continua sendo o animal mais enigmático do oceano. Antigos marinheiros diziam que o Kraken era do tamanho de um arquipélago. No entanto, hoje em dia, pesquisas mostram que a criatura lendária pode ter sido baseada em animais muito verdadeiros, como as lulas colossais. Habitando as profundezas dos oceanos, as lulas colossais são os maiores invertebrados do planeta. Mas claro que elas não são assim todo esse tamanho desse craque. Elas são grandes sim e podem assustar, mas não do tamanho de uma ilha. E bora combinar que você já sabe como é que é a história de pescador. Essa lula gigante possui um sistema nervoso sofisticado e um cérebro complexo que atrai grande interesse da comunidade científica. Ela também tem os maiores olhos que qualquer criatura viva e quase do tamanho de uma cabeça humana. Segundo os registros, a maior lula capturada tinha 18 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. De um jeito ou de outro, a lula colossal segue sendo um animal incrível e enigmático, tanto quanto o Kraken na sua época. Número 5. Um pequeno animal cheio de espinhos. E com esse nome assustador, que animal é esse? É o diabo espinhoso. Mas que diabo já de nome é esse? É um réptil com aparência bem diferente, que mora lá pras bandas Adivinha? Só poderia ser da Austrália. Lá na Austrália tem cada criatura estranha, nem te conto. Diabo espinhoso, soa como se fosse um nome inventado. E se você tem curiosidade para encontrar com este pequeno diabo, vai até as áreas desérticas e de matagal da Austrália Central. Ele vai estar lá,
com certeza comendo formigas, que é o seu prato principal. E além de ter espinhos afiados que lhe dão proteção contra predadores, a pele ajuda a captar água e dessa forma é que ele consegue beber. Medindo cerca de 20 centímetros de comprimento e pesa de 40 a 87 gramas. 4. Cervo vampiro. Vocês já ouviram falar de uma espécie de cervo chamado cervo almiscarado? Não? Bom, tudo bem. Eu também antes nunca tinha ouvido falar desse cervo. E agora eu vou te falar um pouco sobre ele. Há diversas espécies de cervo e um grupo bem específico que vive na Ásia tem algo bem peculiar. Como você pode ver, esses cervos são um pouco vampirescos. No mundo todo, há cerca de 6 ou 7 espécies diferentes de cervos que têm esses dentes de vampiro. E eles habitam nas florestas montanhosas da região nordeste da Ásia, mais precisamente na China, sul da Sibéria, Mongólia, Índia, Cazaquistão, Coreia e Paquistão. Este Bambi com presas afiadas parece aterrorizante, mas é absolutamente inofensivo para nós seres humanos. Ele nem sequer é carnívoro. 3. Lobo gigante. O lobo gigante já apareceu em várias obras sensacionais do entretenimento, como Game of Thrones, Crepúsculo e... teve mais algumas? Eu não me lembro não, mas são essas mesmas que você está pensando aí. Pois é, o lobo gigante realmente existiu, gente, é verdade. Era um lobo gigantesco que chegava a mais de 3 metros de altura e conviveu com o homem primitivo. Não era eu. E eu sinto te dizer que eles não existem mais, eles já foram extintos. Porém, até hoje existem lobos bem grandes que são descendentes, digamos, parentes dos lobos gigantes que alcançam cerca de 2 metros de altura e existe até hoje. Temos aqui um fóssil de um lobo gigante e hoje atualmente o lobo maior que tem, ele fica com 2 metros. Claro que é em pé, levantando assim as patas para cima. O lobo cinzento é a maior espécie conhecida de lobo selvagem e é nativo do Canadá, Estados Unidos e Alasca. Essa é uma foto real desse lobo que é bem grande. Cara, se um dia você encontrar com um lobo desse, nem sei, né? Talvez você queira tirar uma foto ou talvez você queira correr para tentar se salvar. Segundo animal. Moby Dick. Vocês conhecem Moby Dick? O livro clássico da literatura que conta a história de um homem que ficou obcecado por tentar caçar uma baleia Charlotte. Não, Cachalote. É Cachalote mesmo o nome dela. Um baleão assassino, uma baleia gigante que matava os pescadores e acabava com os navios. Nessa história, o homem perseguia a baleona para tentar acabar com a sua raça, a Moby Dick. O que pouca gente sabe é que Moby Dick existiu de verdade. Foi uma baleia gigantesca, real e assassina que foi documentada no século XIX. Então o autor, que é o Herman Melville, que escreveu Moby Dick, se inspirou na história real. Por incrível que pareça, gente, ela existiu de fato. Eu nem sabia que baleias poderiam ser assassinas. Tirando as orcas que não são baleias, são golfinhos. Informação aí pra você, caso você não saiba. A verdadeira baleia se chamava Mocha Dick e ela habitava a ilha de Mocha, no Chile. Olha, bem pertinho do Brasil. E ela era gigantesca e tem registros oficiais de hoje dessa baleona, com mais de 100 ataques dessa baleia a embarcações. E segundo o relato, ela atacava mais barcos que eram próprios para pescar baleia, os baleeiros. Ela era sinistrona, essa baleia, e esses ataques aconteceram no período de 1800 a 1830, quando aí mataram a baleia. E aí acabou-se a história. E finalmente, em primeiro lugar, Emoji. Não sei como é que fala isso na cultura coreana. Mas é uma cobra gigantesca que é cultuada lá na Coreia. E faz parte do folclore da Coreia. Como se fosse a Matinta Pereira, a Curupira da Coreia. É porque lá eles são bem mais radicais, vocês sabem. Então, na lenda lá na Coreia, os Imugi são serpentes enormes que não conseguiram evoluir para dragões. Em outra versão, seriam grandes benevolentes criaturas que vivem nas águas ou nas cavernas, associadas com a boa sorte. E é bem difundida essa serpente gigante nas séries, desenhos, filmes da Coreia. Muito comum isso por lá.
E aqui, como todos esses animais são reais, essa cobra realmente existiu também. E era muito, mas muito grande mesmo. E o nome dela era Titanoboa. Foi logo depois da extinção dos dinossauros. E o bichão era tão grande mesmo que tinha 14 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada. E o seu bote tinha a força mais forte, do que a mordida do tubarão branco. E o nome completo dessa serpente era Titanoboa serregionensis. Imagina se fosse titânio ruim. Foi uma serpente que viveu há milhares de anos nas florestas tropicais da América do Sul. Deve ser parente da anaconda, jiboia, essas cobras aí enormes que há por aqui ainda. Foram encontrados fósseis de 28 indivíduos dessa espécie em minas de carvão na Colômbia, no início de 2009. E um desses fósseis continham mais de 13 metros de comprimento. Elas se alimentavam de crocodilos e tartarugas. Eu acho que elas comiam até outras coisas além disso. A Titanoboa não matava suas presas com veneno. Em vez disso, ela as esmagava até a morte, como fazem as sucuris, que é o nome. E o nome daquela outra cobra também gigante que vive lá do outro lado do mundo. Como é que é o nome dela? A Piton. Isso, por contrição. A Titanoboa foi extinta há milhares de anos e foi a maior predadora da Terra em sua época. Era o animal mais temido da natureza e nunca teve um ser humano que conseguiu encontrá-la. Ainda bem que não era dessa época. Então é isso, galera. Vimos que lendas costumam ser uma mistura de verdade. Qual dessas criaturas te chamou mais atenção? Deixa seu like, se inscreva e vai ver o outro vídeo que tem por aqui pelo canal. Fiquem com Deus e até a próxima, galera!